Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus que temos a vitória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Logo após, nós vamos estar com a nossa lição, dando continuidade no aprendizado desta lição. Amém? Santo Deus e Pai, Deus Criador dos céus e da terra, te louvamos, Senhor, e te engrandecemos pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos, por o Senhor ter nos guardado, por o Senhor ter nos protegido, Pai. Mais um dia estamos com vida e com saúde para a honra e glória do teu nome. Continue conosco, nos guardando, protegendo-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amados irmãos, vamos estar aqui repetindo apenas o título da lição e já vamos para a introdução. O título da lição diz: Atributos da unidade da fé. Aí temos 3 atributos da unidade da fé. Primeiro atributo, humildade. Segundo atributo, mansidão. Terceiro atributo, longanimidade. Certo? Então vamos lá. Humildade, mansidão e longanimidade. E o que é atributos? O título é esse: Atributos da unidade da fé. O que são os atributos? O que é atributo? Atributo é aquilo que é próprio e peculiar de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, é um emblema, é um símbolo. Quer ver uma coisa? Quando você fala de cristianismo, qual é o símbolo do cristianismo? Quando você vê uma cruz, você lembra de quê? A cruz aqui fala que essa pessoa é cristão, aqui essa nação é uma nação cristã. Isso é símbolo do cristianismo, a cruz é símbolo do cristianismo. Então, atributo é isso, é aquilo que identifica, aquilo que você bate o olho e diz: olha, já sei quem são aqueles dali. Se você vê uma cruz em algum lugar, você vai dizer: olha, aquele povo ali é cristão, aquela igreja ali é uma igreja cristã, porque tem uma cruz. Então é um emblema, é um símbolo, é um atributo, aquilo que traz à memória uma história, aquilo que representa determinada coisa. Então atributo é isso, é aquilo que é próprio e peculiar de alguém ou de alguma coisa, símbolo ou emblema. A cruz é o símbolo, o emblema, o atributo do cristianismo. Muito bem, então o título é Atributos da unidade da fé. Atributo, já entendemos o que é. Atributo, já entendemos o que é. É aquilo que identifica, é um símbolo, né? Aquilo que identifica o símbolo da unidade, ou seja, atributos da unidade. E o que é unidade? Unidade é ser um ou ser único. Unidade é algo que não pode ser separado, algo que não pode ser dividido. Então, olha só que coisa interessante. O símbolo daquilo que não pode ser separado. Atributos da unidade da fé. A fé é aquilo que nós cremos, aquilo que nós servimos, aquilo que nós temos por base de vida cristã, a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Pai, o Espírito Santo, que é um consolador que vive conosco. Então, amados, é preciso entendermos atributo, um símbolo, aquilo que nos identifica. Atributo de quê? Da unidade, algo que não pode ser separado, que não pode haver divisão da nossa fé. Amém? Tendo dito isto, vamos aqui à introdução da nossa lição. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Pensa, a grande preocupação de Paulo era que os crentes entendessem que agora já não era mais um por ali, outro por aqui, agora eram todos juntos, caminhando em um só propósito. Lembra? Há 2 ou 3 semanas atrás, Deus uniu todos os homens, todas as raças, todas as etnias em um só povo, em um só corpo, que era o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo. Então, como pode ser? Agora vem judeu, vem gentil, vem rico, vem pobre, vem senhores, vem escravos, homens e mulheres, todos juntos. Agora presta atenção, qual é a maneira de pensar de uma pessoa que é senhor? Qual a maneira de pensar de uma pessoa que é escravo? Qual era a maneira de pensar e qual é a maneira de pensar de uma pessoa que é rico? Qual é a maneira de pensar? Qual é a maneira de pensar
de uma pessoa pobre, de um branco, de um negro, de um judeu, de um gentil, de um homem, de uma mulher, agora todos juntos em um corpo. Gente de lá, de cá, da direita, da esquerda, um filho de uma mãe, outro filho de outro pai, e aí vem todo mundo junto e ter que seguir uma só diretriz, trilhar um só caminho, sem haver divergências, sem haver separações. Daí a necessidade do apóstolo Paulo dizer: olha, gente, aqui não é um por um, não, aqui é todos juntos. Todos nós somos um corpo, nós somos a família de Cristo, e é preciso, olha, amarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros. No versículo 1 do capítulo 4 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Verso 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Ai, que coisa difícil é suportar alguém que não pensa igual que eu. Ah, que coisa difícil é suportar alguém que faz tudo ao contrário. Que coisa difícil é suportar alguém que não me entende. Ah, mas eu tenho que suportar. Ai, como eu vou fazer isso? Ah, olha só que coisa maravilhosa. O versículo termina dizendo assim: olha, em amor. Precisamos suportar em amor. Quando há amor, tudo se torna mais fácil, não é? Porque, como a Bíblia nos ensina, o amor suporta, o amor crê, o amor padece, o amor compreende. O amor ele é um sentimento capaz de entender as circunstâncias. Mas se não há amor, é complicado haver humildade, mansidão, longanimidade. Mas isso para nós não é problema, não é verdade, irmãos? Porque Jesus disse: olha, nisso conhecereis todos, se sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Se somos discípulos de Jesus, amor é uma matéria indispensável, é algo que não pode faltar na vida da igreja, na nossa vida, no nosso coração. Então, assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto diz assim: para haver unidade é preciso humildade. Para haver unidade é preciso haver humildade. Muito bem. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre os irmãos. Qual o modo? O modo de viver do cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Vamos andar de maneira que o nosso andar expresse qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. Nós somos chamados para quê? Fomos chamados para sairmos do mundo e irmos para o céu, não é? Então, se nós somos chamados e entendemos que nós somos chamados com esse propósito, nós precisamos viver uma vida diferente. Não podemos nos comportar da mesma maneira que comportávamos em tempos passados. Então, aqui o apóstolo é enfático em dizer: andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Nós somos chamados para sermos a igreja, e a igreja foi chamada para ser separada do mundo, para sair deste mundo, chamados para fora do mundo, para estamos indo em direção às mansões celestiais. Portanto, há que haver a diferença, sim, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Repito, isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. É necessário, indispensável, que nós façamos uma autoinspeção
Precisamos olhar para nossas atitudes. Se não somos capazes de perceber, precisamos orarmos ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos revele qual é a nossa maneira de viver, que não condiz com a verdadeira conduta de um cristão, e pedir que o Senhor use de misericórdia para conosco e que nos ajude a, dia após dia, que possamos ir deixando estas práticas de lado. No ano passado, nós estivemos trabalhando aqui na congregação o versículo em Hebreus, que diz que precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos fala o meu nível de unidade com os meus irmãos. Seguir a paz com todos. A santificação é o meu nível de entrega, o meu nível de renúncia do mundo e aproximação de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. Primeira, a humildade. Segunda, a mansidão. E terceira, a longanimidade. Certo? A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Era sinônimo de fraqueza, uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Olha que coisa. Então, para os povos pagãos, uma pessoa dizer que, olha, fulano de tal é humilde, era a mesma coisa de dizer, ele não tem caráter, ele não sustenta a palavra, ele não tem posição, não é? Pelo contrário, era considerado uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de humildade movida pela falsa aparência, e sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Não é raro, às vezes, que se pode notar atitudes de humildade em algumas determinadas pessoas, segundo a classe na qual ele se encontra, com o iniciar, né? No intuito de se beneficiar de alguma ajuda, de algum benefício, enfim. Porém, no que se diz respeito ao corpo de Cristo, não tem como você ou uma pessoa tentar demonstrar uma atitude de humildade, sendo este sentimento ou esta expressão uma falsa. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ele não vai conseguir manter esta máscara e a máscara cairá. E ainda que não caia por um longo período de tempo, nós temos o Senhor Jesus, o nosso Deus, que conhece os corações, sonda o interior do ser, ele contempla o apresentar do coração, se há uma atitude sincera ou se há uma atitude intencional, uma atitude falsa. Então, quando nós nos aproximamos ao Senhor Jesus, precisamos ter essa atitude de humildade, algo sincero. E ao compartilhar com um irmão, com um companheiro do corpo de Cristo, da mesma alma, é preciso, antes de qualquer coisa, que a expressão de humildade que há de brotar do nosso coração seja uma expressão de humildade brotada pelo fruto do verdadeiro amor como cristão que eu devo ter para com aquele que está ao meu lado. Muito bem. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então, no corpo de Cristo não existe o eu sou, eu posso, se eu não estiver não vai funcionar, eu sou o motor da engrenagem. Não, aqui quem não pode faltar é Jesus.
Quem move a igreja é Jesus. A cabeça da igreja é Jesus. Agora, nós como corpo de Cristo precisamos estar à disposição do corpo para que a cabeça, que é Cristo, possa direcionar-nos a fazer atitudes mas sempre é dizendo: olha, Senhor, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Para mim, tudo para ti. O que eu faço não é nada mais do que a minha obrigação. Esse é o meu sentido. Essa é a filosofia que eu levo no meu coração. A Bíblia diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, se constitui pecado. Portanto, às vezes eu preciso fazer alguma atitude ou tomar alguma atitude, realizar algum trabalho, e pelo fato de eu saber fazer, mas eu sei, mas ninguém não me falou nada, ninguém não me pediu, vou ficar aqui. Mas aí a Bíblia diz: aquele que sabe fazer e não faz, se constitui pecado. Então, daí a minha disponibilidade de dizer: olha, estou à disposição, pode contar comigo. Olha, eu tenho um pouco de experiência, pode contar comigo, eu estou aqui à disposição. O Senhor Jesus, Ele quer isso, que a sua igreja, que o corpo dele trabalhe em unidade, unidos, com o propósito de quê? Que o corpo cresça e que esse crescimento gere crescimento espiritual, fortalecimento espiritual, estrutura espiritual, e que nunca haja separação, que nunca haja divisão, que nunca haja individualismo, mas que sempre seja a unidade, o símbolo desta igreja, desse corpo maravilhoso que é a igreja de Cristo que está na face da terra. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Talvez aonde você estiver, você tenha até o desejo de ser uma pessoa diferente, né? Eu já lutei tanto para mudar, tem coisa na minha vida que eu não consigo fazer. Ei, aqui no final do comentário da lição, o comentarista diz: não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, irmãos, tudo que nós somos, em todas as áreas da nossa vida, nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus para nos moldar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos convencer de justiça, de juízo, de pecado. Então, se há alguma necessidade no teu coração, você reconhece a necessidade e deseja de verdade ser mais humilde, você deseja trabalhar em prol da unidade da fé, para que esses atributos que nós temos falado aqui nesta noite, que é o primeiro, a humildade, seja algo patente, que esteja presente na tua vida. O Espírito Santo, Ele quer e pode te ajudar. É só necessário você falar com Ele. Fale com Ele e Ele irá te ajudar. O último versículo aqui que o comentarista da lição nos deixa, está no livro de Gálatas. Eu quero ler com os irmãos e já estamos terminando. Gálatas capítulo 5, verso 16 até o 26, são 10 versículos. Vamos ler rapidamente, logo após nós vamos orar e estaremos encerrando. As obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao verso 26, diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Sem a presença do Espírito Santo é muito difícil viver uma vida cristã. É muito difícil, mas com o Espírito Santo de Deus na nossa vida nós podemos, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não andeis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, tonaria,
para quem não sabe, glutonaria é quando a pessoa come além do que o corpo necessita. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ei, se tiver alguma coisa aí que algum de nós temos praticado, é o Espírito Santo que pode nos ajudar. Peça a Ele: Senhor, Espírito de Deus, me revele se há algo em mim que estou fazendo que não está bem e eu não consigo perceber. Me revele. O Espírito Santo vai te mostrar, você vai ver que Ele vai te ajudar. Mas o verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é o mesmo de domínio próprio, poder se controlar, não é? Então o 23 diz: contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E repito o verso de número 2 do capítulo 4: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aquela pessoa que não pensa igual a você, aquela pessoa que não age igual a você, aquela pessoa que canta diferente, que prega diferente, preciso suportar, mas sempre com amor, que não seja algo fruto de um impulso carnal, mas que seja algo fruto de um sentimento verdadeiro, que é o sentimento que identifica aqueles que são discípulos de Jesus. Nisso conhecerão todos, se sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Humildade, o primeiro atributo da unidade da fé. Santo Deus e Pai, te louvo, Senhor, te agradeço por tua maravilhosa graça, suas vidas, por tua palavra que é viva e que é eficaz. Muito obrigado, Pai, pelo comentário desta lição, que tenho certeza que está servindo para o crescimento da nossa personalidade como cristão verdadeiro, Pai, que te servimos e te adoramos e temos o intuito de sermos parecidos contigo. Deus, cubra-nos com teu sangue, livra-nos e guarda de todo mal. Queremos te apresentar mais uma vez, Pai, tudo o que está acontecendo no mundo, Pai, esta pandemia. Meu Pai, queremos te pedir, use de misericórdia, repreenda este mal e dá vitória ao teu povo. Continue nos guardando, nos protegendo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, olha, que Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, estarei gravando outro vídeo, continuando a nossa lição, ok? Tenha sempre a tua lição nas tuas mãos, viu? E acompanhe o comentário neste vídeo juntamente comigo, usando a tua lição. Eu tenho certeza que isso vai fortalecer a tua fé e vai ajudar a você, como me está ajudando muito estudar esta lição. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós e todos digamos amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus.